caríssimos irmãos seminaristas, boa noite. Boa noite. Queremos saudar também todas as famílias, amigos do seminário que nos acompanham de suas casas nesta nossa transmissão. Estamos na caminhada de preparação para a festa do padroeiro do nosso seminário, São João Maria Vianney. Ele é também o padroeiro dos padres. Por isso, queremos hoje rezar a primeira noite da nossa novena, Maria, Mãe dos Sacerdotes. E nesta noite nós rezamos com o tema Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Durante essas noites, rezaremos pelo clero, agradecendo ao Senhor da Messe e pedindo a intercessão de Nossa Mãe Maria pelos operários enviados à nossa igreja local. Também rogamos para que continue suscitando santas e generosas vocações. Toda vocação exige grandes renúncias. Ser padre é um caminho de dificuldades e alegrias, pois a Cristo é entregue toda a vida do homem, para que este mesmo homem torne-se um só em Cristo Jesus. Rezar pelos sacerdotes é tarefa de todo católico, pois a oração é o que alimenta a vocação e o amor pela missão de levar o Evangelho a todo o povo de Deus. Missão que não é fácil e exige muita disposição e coragem no mundo cheio de adversidades. Intensifiquemos, pois, nossa oração pelo nosso bispo Dom Flávio e por cada padre de nossa diocese, dando a eles força e motivação. Vamos iniciar a nossa novena cantando com alegria. Maria, Mãe dos Sacerdotes, ensina-nos a amar como Jesus amou. Nós somos os seus filhos e amamos sua bondade. És a nossa mãe, és mãe do Salvador.
do Seminário Maior, nós queremos com alegria nos reunir, pedindo sempre a Deus a sua intercessão durante toda esta novena. Para bem rezarmos, vamos clamar pela Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para provar o teu poder, fazer milagre acontecer. Sua presença que se faz no meio de nós, para provar do teu poder, fazer milagre acontecer. Sua presença que se faz no meio de nós. Vamos agora juntos rezar a oração inicial da Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes. Ó Virgem Santíssima, vós, meu Cristo crucificado, entregou por mãe ao apóstolo João, e foste presença viva na primeira comunidade, na oração fervorosa à espera do Divino Espírito Santo, junto ao cenáculo de Jerusalém. Intercedei pelas necessidades das dioceses, protegei nossos bispos e todo o clero. Olhai com carinho por nosso seminário diocesano e fazei que floresçam em torno dos altares de nossas paróquias muitas e santas orações. Interceda para que apareçam jovens dispostos a servir o reino de Deus, a exemplo de vosso Filho Jesus Cristo, por meio da entrega de suas vidas em favor do povo por ele conquistado. E assim a Igreja possa sustentar os fracos, consolar os aflitos e converter os pecadores por meio da pregação do Evangelho, que a todos liberta e traz vida em plenitude. Amém. Nesta primeira noite de novena, Maria, Mãe dos Sacerdotes, nós apresentamos a vida dos nossos padres. Hoje rezamos pelos padres da paróquia de São Francisco, em Unepé, no Amazonas. Rezemos pelo padre Everaldo de Souza Melo, que foi ordenado no dia 25 de novembro do ano de 2007. Rezemos também pelo padre Francisco Melo dos Santos, ordenado no dia 24 de novembro de 2019. Também pelo padre Francisco Marconi Alves de Pinho, ordenado no dia 25 de novembro de 2007. Todos estes padres que estão trabalhando na paróquia de São Francisco, em Unepé, nós colocamos nas nossas orações como intenção, para que Deus floresça sempre mais na vida deles, no seu ministério. Queremos também apresentar a Deus as intenções que você nos enviou através das nossas redes sociais, nos nossos comentários, e queremos colocar o seu nome diante de Deus para esta santa novena. Rezemos pela saúde de Albertina Oliveira, Edmilson Alves, Roberto Caboré, Carlos Duarte, Geronisa Maia, Maria Conceição, Janaína Parentes, Maria Pacheco, Maria das Graças, Eduardo Barbosa, Gracimar Pinheiro, Erilane Bispo, Fátima Maciel, Valcilene Barros, Adenilza Bezerra, Dora Bonifácio, Denisa Alves, Dejanira Barbosa, Damiana Feitosa, Raimundo Carlos Pereira, Dirleide Pedrosa, do Carlos Santos, Adenir Costa,
Maria Ramos Brasil, Emanuele Ramos Costa, José Dilson de Castro, Ana Clíncia, Francisco Clíncio, Francisco Aldo Gomes dos Santos, Lindomar Fernandes e Lisleide. Rezemos também pelas almas de Francisca Fonseca e Dionísio Nogueira. Você também é convidado a apresentar suas intenções, por quem você quer rezar durante essa novena. Apresente a vida daquelas pessoas que estão no seu coração e também daquelas pessoas que têm sofrido durante esse tempo de pandemia. Apresentadas as nossas intenções, queremos rezar com alegria, ou melhor, cantar com muita alegria e disposição a ladainha de Nossa Senhora, levando até ela por meio do canto as nossas intenções que nós acabamos de colocar. Vós sois o socorro da luz.
sois a porta. Maria, clamamos a vós, sois glória da Santa Igreja. Mãe de Deus, clamamos a vós. Mãe de Deus, clamamos a vós. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes. O título de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, aparece pela primeira vez em uma revelação privada dirigida a Santa Faustina Kowalska, que escreveu em seu diário mensagens que recebia de Jesus e Maria, dentre as quais a que a Santa Mãe de Deus lhe dirigiu sob o título de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes. A Virgem trazia em seus braços o menino Jesus. Olhando eternamente para Santa Faustina, disse: Sou Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes. Depois disse: Conta o que vistes aos sacerdotes. Como estima o Catecismo da Igreja Católica, as revelações denominadas não pertencem ao depósito da fé. Isto é, não tem função de aperfeiçoar a revelação definitiva e única de Cristo. Com efeito, elas ajudam a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Nesse sentido, é oportuno valorizá-la e propagá-la, a fim de corresponder ao autêntico apelo de Cristo e seus santos à Santa Igreja. Vamos rezar com muita confiança a Deus Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, com muita alegria, vamos aclamar a palavra de Deus cantando.
capítulo 5, versículos de 1 ao 4. O texto diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Nas nossas redes sociais, Cristo é o sacerdote verdadeiro. Ele é o modelo do sacerdote. A palavra que nós ouvimos, esse pequeno trecho tirado da carta aos Hebreus, vou aqui explorar dois pontos que são importantes. Todo sacerdote é tirado do meio do povo. Significa que ele não cai do céu, ele não é estrangeiro, ele não é uma pessoa desraizada, mas surge do povo, como se fosse uma pedra retirada, separada para algo importante. Assim é o sacerdote. Ele é como qualquer pessoa humana, tem fraqueza, tem afetos, tem desejos, e por isso precisa oferecer sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Interessante perceber que neste texto o sacerdote é tirado do povo e é devolvido para o povo, para caminhar com o povo, para estar a serviço de Deus em missão. Ele sempre é uma pessoa solidária, que se compadece, que tem compaixão dos que são fracos, porque ele também está cercado de fraqueza. Por isso, um dos objetivos desta novena é valorizar nossos padres, para que eles sejam mais conhecidos e amados pelo seu povo. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ouvir um pequeno trecho sobre o magistério da igreja, falando sobre o sacerdócio. No sacramento da ordem, os presbíteros são configurados com Cristo sacerdote como ministros da cabeça para a construção e edificação do seu corpo, que é a igreja, enquanto cooperadores da ordem episcopal. Já pela consagração do batismo, receberam com o restante dos fiéis o sinal e o dom de tão insigne vocação e graça, para que mesmo na fraqueza humana possam inteiro alcançar a perfeição, segundo a palavra do Senhor. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse texto é tirado do decreto Presbyterorum Ordinis. Então, ouvindo a Sagrada Escritura acerca do sacerdote, o texto de Hebreus e também o texto do Magistério, que nós possamos rezar pela vida desses padres que nós colocamos no início desta novena, aqueles que estão na paróquia de São Francisco em Ipé, Padre Everaldo, Padre Francisco Melo, Padre Marconi, que nós possamos rezar pela vida de cada um deles. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos elevar as nossas preces a Deus. Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quis que Maria, mãe do seu Filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente a intercessão de Nossa Senhora. Você que está em casa e nós que aqui estamos reunidos, vamos, após cada prece, cada pedido, responder com voz forte: Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Rezemos por toda a nossa igreja, pelo nosso Papa Francisco, nosso Bispo Fábio e por todo o nosso clero, para que sejam fortalecidos com a graça de Deus e sejam fiéis à missão que lhes fora confiada. Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria, mãe de vosso Filho, e de todos os sacerdotes, derramai vossas graças sobre a paróquia de Epipé e sobre os vossos filhos, que lá exercem o ministério sacerdotal. Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Vós que nos destes Maria por mãe, concedei por sua intercessão saúde a todos os presbíteros de nossa diocese, para que tenham força na vocação. Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Fazei, Senhor, que a vossa igreja seja, na caridade, um só coração e uma só alma, e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria, Mãe dos sacerdotes. Maria, Mãe dos sacerdotes, intercedei por nós. Unindo as nossas preces e toda a nossa oração, vamos pedir a Deus que envie mais operários para a sua messe, rezando pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que nos sejam fiéis, como apóstolos, leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Antes de encerrarmos a nossa novena, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante
esta oração, você que está através das redes sociais interagindo conosco, mandando seu pedido de oração e rezando com muita devoção junto conosco pelos nossos sacerdotes e para que Deus sempre suscite santas vocações. Queremos pedir a vossa ajuda, a vossa colaboração para a nossa formação no seminário. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, continue nos acompanhando com as suas orações também. Queremos avisar também que as nossas novenas serão realizadas todas as terças, quintas e sábados. Então, às 19h30, nós estaremos reunidos pelas nossas redes sociais para juntos rezarmos a novena pelos nossos sacerdotes. Cada dia iremos rezar por uma paróquia diferente pelos nossos padres da Diocese de Cruzeiro do Sul. Queremos agradecer a participação de vocês e pedir que continuem sempre conosco. Vamos juntos rezar a oração final. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos encerrar nos consagrando à Virgem Mãe de Deus. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha